Boa noite a todos. Que possamos todos ter uma noite agradável, recebendo tudo aquilo que aqui nós viemos buscar. Desde o momento que a gente aqui entrou, nós já estamos sendo assistidos. E como sempre o fazemos, ao início das nossas atividades, vamos fazer a nossa prece. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo a Ele, ao nosso Pai, também aos Espíritos amigos que sempre nos assessoram nessas tarefas, que sejamos todos abençoados, que sejamos todos iluminados e, principalmente, que possamos absorver e entender as lições do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito, para que esses ensinamentos possam nos dar forças, para que possamos enfrentar as dificuldades que porventura nos surgirem no dia a dia. Envolve também o nosso querido palestrante Júlio em vibrações de paz e harmonia, para que ele possa nos trazer tudo aquilo que preparou para nós na noite de hoje. Certos então de que já estamos sendo assistidos, pedimos licença e abrimos as tarefas da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a essa casa para fazer alguns comentários acerca das leis do nosso Pai, acerca da nossa doutrina. E hoje nós vamos falar sobre os itens 5 a 8 do capítulo 27 do Evangelho. Capítulo 27, como vocês todos sabem, é o capítulo Pedi e Obtereis, fala sobre a prece. E esses itens 5 a 8 receberam de Kardec o subtítulo de Eficácia da Prece. E esse tema está embasado naquela passagem do Evangelho de Marcos, que o Cristo diz assim: crede que tudo o que pedis na prece vos será concedido e o obtereis. E o Kardec nos diz que há quem conteste a eficácia da prece por dois motivos. Primeiro, porque Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo que a gente perceba que precisa. Então é inútil a gente pedir alguma coisa. Segundo, como tudo no universo está subordinado a leis eternas e imutáveis, as nossas orações não podem mudar os desígnios de Deus. E ele comenta que realmente tem leis imutáveis que não podem ser alteradas pelo capricho de cada um de nós. Mas, diz Kardec, daí a se crer que tudo no universo está submetido à fatalidade tem uma distância muito grande. Ele argumenta que Deus não nos deu a inteligência para que nós não usássemos, não nos deu a vontade para que nós não querêssemos, e não nos deu a capacidade de agir para que nós ficássemos inativos. E ele tem razão, porque é evidente que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações alteram a sequência dos acontecimentos das nossas vidas. Mesmo, como nós vamos ver mais adiante, mesmo aquelas coisas que foram programadas para acontecerem e foram programadas antes da nossa encarnação. Se eu não posso alterar a ordem das coisas na minha vida, qual é a minha situação, a minha condição como construtor do meu destino? Se só me resta esperar que as coisas aconteçam sem que eu interfira, qual é a minha responsabilidade como construtor do meu destino? Então é claro que, sendo Deus sábio e justo, Ele vai me dar sim condições de interferir no meu destino. E os pedidos que a gente possa fazer com as preces estão incluídos nisso. Lá na questão 663 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta justamente sobre isso. Se as preces que nós fizemos podem mudar a natureza das nossas provas. E a resposta:
As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que tens que suportá-las até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a paciência, a resignação e mais. A prece, disseram eles, traz para junto de vós os bons espíritos, que vos dão forças para enfrentar essas provas. E assim elas se tornam mais amenas, menos rudes. E aí disseram assim, nós sempre falamos que a prece nunca é inútil, porque fortalece aquele que ora. E só isso já constituiria um grande resultado. Então, as nossas orações, elas não vão fazer Deus mudar de ideia acerca das nossas dificuldades. No entanto, quando pedimos ajuda, nós elevamos nosso padrão vibratório. E isso possibilita que bons espíritos nos assistam, nos sugerindo termos paciência, termos confiança em Deus, nos transmitindo energias que nos fortaleçam para que a gente enfrente, como disseram os espíritos, enfrente essas provas, essas dificuldades com mais coragem, fazendo com que elas se tornem menores aos nossos olhos. Aliás, a gente tem comentado já ao longo dos anos que nenhum de nós passa por dificuldade com peso e tamanho específico. Todas as nossas dificuldades têm o peso e o tamanho que nós damos a elas. Por isso nós vemos pessoas diferentes enfrentar o mesmo tipo de situação e algumas se desmancham diante da mesma situação que para outra não nem abala a mente da pessoa. Então, eu dou para a minha dificuldade o tamanho que eu quero que ela tenha. É claro que esse meu poder em relação às adversidades que a vida coloca no meu caminho, ele tem os seus limites. E tem que ter mesmo. Por quê? Porque eu não compreendo exatamente tudo o que é bom, o que é útil para mim. Para a maior parte de nós encarnados, ainda imperfeitos, bom é sombra e água fresca. Mas Emmanuel nos diz que sombra e água fresca amolecem a têmpera do espírito. E aí um probleminha desse tamanho se torna um paredão para esse espírito acostumado com as mordomias da vida, não acostumado a enfrentar dificuldades. E esse é o objetivo da dificuldade, nos fazer crescer, fazer com que a nossa capacidade de raciocínio se amplie, fazer com que nos tornemos mais fortes. A gente pode, comparando as nossas dificuldades com os nossos atletas, podemos dizer que as dificuldades são os exercícios que nós temos que fazer para nos fortalecermos, para fortalecer a musculatura, entre aspas, no espírito, para ele ficar mais forte, para enfrentar as suas adversidades, sofrendo menos. Porque é sempre importante repetir, nenhum problema que nós enfrentamos tem tamanho e peso específico, e sim o tamanho e o peso que nós damos a esses problemas. Com relação à oração, um dos grandes benefícios que ela nos dá é que muitas, mas muitas vezes, nós estamos enfrentando alguma dificuldade, estamos perturbados, sofrendo, assustados, com essa dificuldade, e tem um espírito bom perto de nós, às vezes mais de um, e quer nos auxiliar, e nos transmite energias, e nos diz para confiar em Deus, a termos paciência, termos esperanças, e a gente não ouve, não capta as energias deles. Por quê? Estamos em padrões vibratórios diferentes. Mas quando eu oro, eu elevo o meu padrão vibratório. E aí eu facilito esse contato com os bons espíritos. Não é que eles não queiram me auxiliar enquanto eu não oro. É que eu, pelo meu padrão vibratório, não permito esse contato. Mas à medida que eu faço uma oração, eu elevando esse padrão vibratório, eu permito que eles me transmitam energias, pensamentos bons, sugestão de confiar em Deus, de ter esperança em relação ao meu próprio futuro. Lá na questão 860, a questão 860, ela tem, junto com a resposta à pergunta do Kardec, tem um adendo que para mim é a coisa mais importante que os espíritos nos ensinaram até hoje. Eles disseram que a única coisa que importa na vida é fazer o bem. Não a mais importante, a única que importa. Se nós seguíssemos esse conselho deles, nós estaríamos numa rota ascensional
ininterrupta. Mas eu não sou assim, não conheço ninguém que tenha o bem de outros como a única coisa importante na sua vida. Mas a pergunta do Kardec, na questão de 160, é se o homem, pela sua vontade, pelos seus atos, ele pode modificar, impedir que acontecimentos que estavam programados para ele enfrentar não ocorram, e também fazer com que acontecimentos que não estavam programados ocorram na sua vida. E a resposta, sim, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Ou seja, desde que haja coerência entre o que foi planejado e o que eu quero, qualquer alteração pode ocorrer, desde que haja coerência. Vou dar um exemplo. Imaginemos que eu sou um espírito que há várias encarnações sou viciado nos prazeres etílicos. Não consigo passar uma encarnação sem ser alcoólatra. E aí eu programo uma encarnação na qual eu tenha sérios problemas gástricos para que eu não beba nada de álcool. Porque eu sei que, por mim mesmo, não consigo mais resistir a essa compulsão. E aí, durante a minha encarnação, como eu não lembro o que eu programei e a gastrite me incomoda, eu vou orar a Deus pedindo ajuda para que a minha gastrite amenize ou para que ela seja eliminada. Enquanto eu estiver submetido a essa compulsão, não posso perder a gastrite. Ela é minha maior aliada para atingir o objetivo principal da minha encarnação, que é vencer o meu vício pelo álcool. Mas, se eu oro pedindo ajuda, certamente eu vou receber a assistência de um bom espírito que vai me sugerir que eu confie em Deus, que eu tenha paciência, que eu persista lutando contra a gastrite. Mais do que isso, se nesta encarnação eu estou me esforçando para vencer essa compulsão, mesmo que eu não lembre que eu a tenho desde encarnações anteriores, eles podem, como um teste, diminuir o peso da minha gastrite, a influência dela, para ver se eu vou continuar me mantendo isento, livre das bebidas alcoólicas. Mas, se eles me auxiliarem para diminuir a força da gastrite, a incidência dela em mim, e eu aproveito isso para dar vazão de novo aos meus prazeres etílicos, é certo que ela vai voltar. Porque eu preciso dela. Ela não é um castigo, ela é uma bengala, uma muleta na qual eu tenho que me escorar, me apoiar nessa encarnação para vencer essa compulsão pelas bebidas alcoólicas. Mas o Kardec nos diz assim, seria ilógico deduzir que basta pedir para se conseguir qualquer coisa. E ele diz que Deus procede como um pai inteligente e criterioso que não dá para o filho aquelas coisas que ele sabe que vão fazer mal para o filho. E aí ele diz assim, se o sofrimento é útil para a felicidade futura do espírito, Deus vai deixá-lo sofrer. Como o cirurgião, diz Kardec, deixa o paciente sofrer as dores de uma cirurgia que vão curá-lo de algum tipo de enfermidade. Mas, diz Kardec, que ele nos considerar sempre será paciência, coragem, resignação, também poderá nos conceder os meios para nós, por nós mesmos, sairmos da dificuldade. Porque muitas das dificuldades que nós enfrentamos também foram programadas por nós antes da encarnação, justamente para desenvolvermos a tenacidade, a resiliência, para sermos mais esforçados na busca dos nossos objetivos. Então, nem sempre a prece vai me dar o resultado que eu quero, mas ela sempre vai me trazer algum benefício. Então, se a dificuldade é necessária, ela pode permanecer, mas mesmo que ela tenha que continuar, um bom espírito vai me incentivar a ter paciência, a ter coragem, a confiar em Deus e até me fortalecer para o enfrentamento dessa dificuldade.
Mas Kardec diz assim: Deus assiste os que se ajudam a si mesmos de acordo com aquela máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E aí ele dá um exemplo figurado de uma pessoa que está no deserto, já está há tempo sem beber, está quase desmaiando de tanta sede, e aí ele senta e começa a orar, pedindo a Deus ajuda para encontrar uma saída para aquela situação, e Kardec diz assim: não vai aparecer um anjo com água para dar para ele, mas um bom espírito vai lhe sugerir que siga numa certa direção e vai lhe transmitir energias para que ele consiga atingir aquele objetivo. E aí ele diz assim: se a pessoa tem fé, ela vai dizer: obrigado, meu Deus, pela ideia que tu me inspiraste, obrigado por ter me dado forças para alcançar. Se a pessoa não tem fé e foi ajudar, ele pode dizer: mas que sorte, eu ainda bem que não fui para aquele lugar. O acaso, às vezes, é uma coisa muito útil. E ele diz assim: por que o bom espírito não vem e se mostra para quem está precisando de ajuda, para que a pessoa confie mais, né, no conselho, no auxílio do bom espírito? Porque nós não fomos criados para sermos permanentemente tutelados dos bons espíritos. Na construção da nossa individualidade, nós temos que ser os responsáveis e aqueles que devem se beneficiar dessa construção. Então, os bons espíritos podem nos inspirar, nos dar energias, mas as decisões devem ser tomadas sempre por nós, e as inspirações que eles nos dão soam na nossa mente como ideias nossas. Então, a gente age como se nós mesmos tivéssemos decidido por nós mesmos tivéssemos tido as ideias. E aí o mérito e a responsabilidade serão sempre nossos. Mas, em tudo que nós vamos fazer, ou em tudo que nós queremos, o correto, o ideal, é que procuremos agir de forma a nós mesmos alcançarmos aquilo que nós queremos. Não é correto eu esperar que outros, Deus, os bons espíritos ou encarnados, façam por mim aquilo que eu tenho que fazer por mim mesmo. Imaginemos que eu estou andando na rua, eu caio no chão. É correto eu fazer uma prece: meu Deus, me ajuda a levantar? Claro que não. Eu tenho que tentar levantar. Se eu não conseguir levantar, eu vou rezar? Não, eu vou olhar para ver se tem alguém por perto para me ajudar. Se não tiver quem me ajude, ou quem estiver por perto não quiser me ajudar, eu não conseguir sair da situação por mim mesmo, aí eu devo orar. Mas primeiro eu tenho que fazer a minha parte. Eu não tenho que esperar que bons espíritos ou pessoas encarnadas façam aquilo que a mim compete fazer na condução da minha vida. Mas, mais do que isso, além de fazer a nossa parte, de buscar por nós mesmos aquilo que a gente precisa, é importante nós procurarmos merecer os auxílios que a gente precisa. É muito cômodo da minha parte, né, eu esperar que outros façam alguma coisa por mim que eu mesmo possa fazer. Eu, ao longo dos anos, eu ensinei para as minhas filhas que elas deviam sempre agir com ética, fazer tudo que competia a elas e aquilo que elas precisassem e não pudessem conseguir por elas mesmas, e fosse necessário conseguir, tivessem fé que a espiritualidade as auxiliaria a conseguir. E é isso que acontece com todos nós. Mas boa parte das vezes, nós não fazemos a nossa parte para alcançar aquilo que queremos. Se eu preciso sustentar a mim e a minha família, eu tenho que trabalhar para conseguir uma remuneração. Não é correto eu esperar que os recursos que eu preciso para o meu sustento e sustento da minha família, que outras pessoas ou os espíritos tragam até mim. Eu tenho que ter um trabalho. E se eu quero um trabalho, eu posso e devo orar a Deus pedindo ajuda para conseguir um trabalho, para que eu tenha uma remuneração conseguida de uma forma decente, honesta. Mas eu não vou fazer uma prece pedindo para Deus me ajudar a conseguir um emprego, me sentar no sofá lá e ficar vendo televisão. Esperar que alguém apareça na minha casa para me trazer um emprego. Eu tenho que procurar no jornal, ir no cine, conversar com pessoas, procurar na internet, fazer a minha parte para conseguir esse emprego. Mas não é só isso. Quando eu consigo um emprego, eu tenho que fazer por merecer o salário que eu estou recebendo. Eu não posso fazer corpo mole, eu não devo
inventar motivos para faltar ao meu trabalho. Eu não posso simplesmente procurar cumprir o meu horário de trabalho esperando que chegue o horário de ir embora para ir para casa, sem me preocupar em ser útil. Por quê? Porque quem me contratou entendeu que eu seria útil desempenhando uma certa função. E eu devo desempenhar porque ela é necessária para aquela empresa ou repartição para a qual eu fui contratado. Se eu não faço a minha parte no trabalho que eu tenho, eu estou incorrendo 2 erros graves. Em primeiro lugar, eu não estou sendo honesto. Eu não estou merecendo o salário que eu tenho. E, em segundo lugar, eu não estou sendo inteligente. Por quê? Porque se eu não coopero para que a empresa, para o lugar onde eu trabalho, ande financeiramente bem, eu estou pondo em risco o meu emprego. E se eu não cumpro a minha parte, mesmo que a empresa não vá mal, ainda assim eu corro risco. Por quê? O meu empregador pode dizer, vou botar outra pessoa no lugar desse camarada que não faz o que devia fazer. Então, se eu não cumpro a minha obrigação, eu estou errando 2 vezes. E nas 2 vezes eu estou trabalhando contra mim mesmo. Mas isso não só em relação a emprego. Em tudo na nossa vida, nós temos que usar aquele ensino do Cristo, né? O 2º mandamento, qual é? Amar o próximo como a mim mesmo. Eu só devo fazer para o meu irmão aquilo, não aquilo que eu acho justo, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Porque nem sempre o que eu acho justo, eu gostaria que acontecesse comigo. Mas, falando-se na prece, é importante nós sabermos o que é a prece, de que forma ela funciona, por quê? Porque quanto mais clara estiver na minha mente o que é a prece, a forma como ela funciona, os resultados que eu posso obter, mais convicção eu terei no momento de orar. E mais do que isso, eu terei mais compreensão de quando orar. Kardec nos diz que a prece é uma ligação nossa com Deus ou com os bons espíritos e que para essa ligação a gente pode ter como objetivo glorificar o Criador, pedir alguma coisa ou agradecer por alguma coisa que a gente já recebeu. E ele diz que os bons espíritos, pela prece, eles vêm em nosso auxílio, nos inspiram, e ele faz uma colocação que diz assim, através da prece nós podemos evitar a maior parte dos males da nossa vida. Será que podemos mesmo? Será que basta eu orar para que os espíritos me ajudem a tirar do meu caminho a maior parte das dificuldades? Podem sim. Por quê? Lá no capítulo 5, que como vocês sabem é o capítulo Bem-aventurados aflitos, no item 4, Kardec relaciona uma série de bobagens que a gente faz na encarnação atual e que determinam dificuldades e dores que não estavam programadas para nós enfrentarmos aqui. E aí ele termina dizendo assim, a gente percebe então que a maior parte dos sofrimentos que nós enfrentamos nesta encarnação são decorrentes de erros que nós cometemos nesta encarnação. E aí eu sempre lembro, quando eu era adolescente, né, eu ouvia os espíritas dizerem que nós sofremos muito porque nós temos muitos erros do passado. Do passado, mas do passado desta encarnação. Parece que as pessoas não liam o Evangelho. Nós sofremos muito pelos erros que cometemos nesta encarnação. E não apenas nas nossas ações, mas na forma equivocada como nós vemos as coisas que acontecem conosco e com outras pessoas. Quantas pessoas veem, às vezes, nos noticiários, notícias de crimes em várias partes do mundo e ficam sofrendo como se fosse com elas mesmas. Se nós tivéssemos a obrigação de sofrer por todas as dores alheias, não haveria um único espírito feliz no universo, porque a criação é incessante. Sempre vai haver espíritos imperfeitos como nós, cometendo erros e sofrendo as consequências. E aí o espírito que chegou no ápice da escala evolutiva, não posso ser feliz, eu tenho que sofrer pelo que ainda é imperfeito. Não. Eu vou sofrer com as minhas dores, vou me preocupar, talvez estar sofrendo por aqueles que eu amo,
mas eu nunca vou me desesperar pelas minhas dores e nem pelas dores daqueles que eu amo. Por quê? Porque eu tenho que confiar em Deus, ter certeza de que Deus é justo e que nenhum de nós sofre sem que essa dor vá nos trazer algum benefício. Quando nós sofremos é porque a dor é necessária para nós. Nós nunca sofremos nem por injustiça, nem por castigo do Criador. A dor, quando vem para nós, ela vem sempre para nos beneficiar, embora nós ainda não consigamos compreender o objetivo da dor. Por exemplo, esse exemplo que eu dei de eu ser um espírito viciado em bebidas alcoólicas há muito tempo, se eu não compreendo a vontade do Criador, não compreendo as leis dele, eu posso me achar injustiçado, porque eu tenho uma gastrite que é forte. Ou posso achar que eu estou sendo castigado porque eu fui bêbado na encarnação passada. Nunca é castigo. Sempre a dor é uma bengala que o Criador nos dá para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos de evolução espiritual. Mas a prece, ela não deve ser feita apenas com o objetivo de pedir alguma coisa. O principal benefício que a prece pode nos trazer é nós a fazermos com frequência, constantemente, em agradecimento por tudo aquilo que a gente tem. Porque se fizermos uma lista de tudo que nós temos e outra de tudo que precisamos e não temos, nós vamos perceber que nós temos muito mais do que precisamos. E às vezes a gente fica se queixando de bobagens que a gente não tem. E que muitas vezes, se tivéssemos, essas coisas nos trariam problemas. Eu vi esses dias uma reportagem sobre um pai que deu um carro para o filho quando o filho completou 18 anos. Ele ficou feliz da vida, né? E foi o último dia da encarnação do filho, porque ele não tinha ainda maturidade suficiente, resolveu andar em excesso, com excesso de velocidade, e acabou por causa do acidente e desencarnou. E aí depois esse pai dizia: eu fiz uma bobagem, eu fiz o que eu não podia ter feito pelo meu filho. O Criador nunca faz bobagens com relação a nós, sempre age em nosso benefício. E se nós tivermos, frequentemente eu costumo usar esse exemplo, olhos de abelha para ver a vida, né? A gente coloca uma abelha num pântano, ela vai procurar uma flor para pousar. Mas a maior parte de nós temos olhos de mosca. Bota uma mosca no jardim florido, ela vai procurar alguma parte suja para pousar. E nós gostamos muito de ver o que está errado no mundo, e mais do que isso, não só de ver, de salientar. Mas o pior é que nós não percebemos a quantidade de benesses que o Criador nos concede. Se percebêssemos e passássemos a agradecer por todas elas. Eu vou sair de casa, está chovendo, eu não gosto de chuva, mas eu preciso de chuva para as nossas lavouras não vão se desenvolver sem chuva. Nós precisamos de água para a população. Então está chovendo, que bom que nós não estamos passando por uma seca, né? Tem sol, que bom que tem sol, nós precisamos de sol. Cada vez que a gente observa o nosso mundo com olhos corretos e não com olhos de mosca, a gente percebe a imensa gama de benefícios que tem. Quanta gente se queixa, minha mulher, do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, não sabe que são benefícios que eles têm. Como é que eu vou desenvolver as qualidades que eu preciso ter e cuja falta me faz ser um espírito infeliz se eu não conviver com quem me oportunize desenvolver paciência, tolerância, capacidade de perdoar, etc. e tal. E aí, se eu tiver o hábito de agradecer por todas as benesses que aparecem na minha vida, eu vou manter o meu padrão vibratório cada vez mais elevado. Isso vai permitir que os bons espíritos sejam mais constantemente me influenciando, e eles não me influenciam porque não querem. Eles não me influenciam mais vezes porque eu não permito. Mas quando eu elevo meu padrão vibratório, isso se torna possível. Mas além disso, além desse benefício de recebermos mais ajuda,
quando a gente tem o hábito de observar o que eu tenho para que eu tenho que agradecer, a gente percebe como nós somos agraciados pela bondade do Criador e como nós somos ingratos com Ele e ficamos nos queixando normalmente, como se diz, de barriga cheia. Espero que a gente tenha, de alguma forma, sido útil com esses comentários, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem a compreender cada vez melhor as leis do Pai e, mais do que isso, que eles nos ajudem a viver em harmonia com essas leis, para que dessa forma nós construamos a nossa própria paz. Muito obrigado, meus irmãos.